Fala, senhores! Olha só, vamos continuar as nossas aulas. Estamos tratando do direito penal, quase acabando a parte geral do direito penal e sem perder muito tempo, a gente vai direto para a aula, porque agora a gente vai aprender sobre as medidas de segurança. Vai lá! Senhores, a medida de segurança, ela faz parte do assunto relacionado às penas ainda, tá certo? Então veja só. Elas são aplicadas aos sujeitos que cometem um injusto penal, contudo, são incapazes de receber uma pena por sua condição de inimputabilidade ou ainda semi-imputabilidade. Tá certo? A gente já aprendeu quem são os imputáveis, tá bom? E quem são os semi-imputáveis. Dessa forma, senhores, para esse tipo de indivíduo que então eles não podem receber uma pena, mas eles podem receber e sim, receberão inclusive, né? As medidas de segurança. Então veja só que a doutrina nos diz que as medidas de segurança são instrumentos de proteção social de natureza preventiva e assistencial. Deixa isso anotado e quem fala isso é a doutrina, tá bom? Olha só, senhores, as finalidades da medida de segurança, elas são essencialmente preventivas. Sublinha bem essa parte, tá bom? Portanto, elas visam então evitar que o agente volte a delinquir. Tá certo? Porque lá também visa a punição do agente, tá certo? E aqui na medida de segurança você tem que entender que é essencialmente preventiva, tá certo? Veja o próximo slide. Olha lá, lembrete então, para a gente não esquecer quem são os imputáveis e quem são os semi-imputáveis. Vejamos, é isento os inimputáveis, tá? É aquele que é isento da pena, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esses indivíduos são os inimputáveis, já aprendemos sobre isso. Já os semi-imputáveis, eles têm redução de pena. Está lá no parágrafo único também do artigo 26, e ele fala o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá certo? Então ele não era inteiramente incapaz. Ele torna-se um semi-imputável. E não se preocupem com isso, tá? Porque a própria questão vai falar, vai estar escrito ali quando tiver falando de algum indivíduo inteiramente incapaz, ou falar que ele não era inteiramente capaz, que ele tinha um pouco de discernimento, tá? A questão vai te orientar, só prestar atenção no comando da questão, tá certo? Veja o próximo quadro. Lembrando, senhores, que se tratando de menor de 18 anos, embora também seja um inimputável, para ele aplica-se o que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E convém relembrar que o menor de idade ele não comete crime, senhores, mas sim uma infração penal análoga ao crime, tá certo? Outro bizu, vamos lembrar que inimputabilidade no Brasil é baseada em critérios biopsicológicos. E o que significa isso? Idade e condições psicológicas, tá certo? Agora, volta a câmera aqui para mim um pouquinho. Olha só. Um indivíduo de 26 anos que comete um estupro contra uma mulher. É um crime de estupro? Sim, é um crime de estupro. Agora, se esse indivíduo que comete o estupro contra uma mulher, ele tem 17 anos, aí é crime de estupro? Não, né? Porque menor de 18 anos não comete crime. Então ele vai ter cometido um ato infracional ao crime de estupro. Entendeu? Muda o jogo, muda o nome, muda a punição, enfim, fica tudo muito mais fácil para o indivíduo, né? A pena que ele vai cumprir é menor, enfim, tá? Só fica ligado nisso. O menor de idade, então, ele não comete o crime. Ele comete uma infração penal análoga ao crime, tá bom? Agora volta ali para o slide. Olha lá, senhores, o próximo quadro, então, nos ensina que a medida de segurança é também chamada desse sistema vicariante, né? Vicariante ou unitário. E isto significa que o juiz pode aplicar apenas uma das hipóteses. Ou seja, ou é medida de segurança ou é pena. Os dois juntos não dá. Então veja, por isso que é chamado de sistema vicariante, né? Ou sistema unitário.
Então veja lá, a medida de segurança, né? Quando percebe-se que quando que se aplica a medida de segurança, então, né? Quando se percebe que o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato lá no momento, né? Lá no momento dos fatos. E sobre a pena, né? Quando ela se aplica, quando o agente ele conseguia sim entender um pouco, nem que seja um pouco, lá do caráter ilícito no momento do fato, tá? Mas ele lembre que nesse caso aqui ele é o semi-imputável, então para ele vai ter essa diminuição de 1/3 até 2/3 da pena. Fechou? Veja esse próximo observação aqui embaixo, olha, que é importantíssimo, tá? Para a aplicação da medida de segurança, leva-se em consideração a periculosidade do agente, pois, como sabemos, esse tipo de agente ele não é apto a receber uma culpabilidade. Então, o que a gente precisa entender aqui é a periculosidade do agente. Se ele for inimputável ou semi-imputável, se dá através de um laudo pericial, tá? Então, quem pode definir a periculosidade, o grau de periculosidade do agente, ele é feito somente através de um laudo pericial, tá bom? Próximo slide. Olha esse quadro exemplificativo aqui, ele nos ensina, né, os 3 itens que se analisa no indivíduo, tá? Para saber se vai ser aplicada uma medida de segurança ou uma pena. Veja só, na medida de segurança, você precisa saber se o fato que aconteceu ali é um fato típico. Ah, não, beleza. Ele matou alguém. Então tá, o fato está tipificado, o fato é antijurídico, né? Porque é contra aquela conduta, né? Descrita ali no Código Penal. Então analisa-se ali a periculosidade do agente, quando vai definir uma medida de segurança para ele, né? Já no caso da pena, também vai ver se o fato é típico, se é antijurídico, mas aqui vai ver a culpabilidade do agente, tá? Se ele é ou não capaz de receber uma pena. Fechou? Por fim, aqui nesse slide, havendo os requisitos para imposição de uma medida de segurança, o juiz então prolata essa sentença absolutória imprópria. Lembra que a gente já aprendeu sobre essa sentença absolutória, né? Própria e imprópria, tá em algumas aulas anteriores aí. E que é o nome correto, então, da sentença aplicada por esse tipo de agente. Fechou? Volta a câmera aqui para mim rapidinho. Então, olha só. Se vier alguma questão falando sobre isso, você tem que estar atento. Que a sentença que vai julgar e que vai definir uma pena, que na verdade não é pena, é uma medida de segurança, para o indivíduo imputável ou semi-imputável, é uma sentença absolutória imprópria. Lembra que a gente já aprendeu sobre isso. Vou recapitular. Se for uma sentença absolutória, própria significa aquela sentença que não reconhece o crime. Beleza. Se for uma sentença absolutória imprópria, significa aquela que não houve sim o fato, só que nessa pessoa que não recai pena, porque ele é um imputável ou semi-imputável. Então, a sentença, o nome dessa sentença que cabe para esse indivíduo é a sentença absolutória imprópria, tá? E a sentença condenatória, a gente já viu que é aquele cara que vai receber a pena, ele foi culpado, tá tudo certinho, foi comprovado tudo. Então, sentença condenatória. Fechou? Só recapitulei aqui esse conteúdo que está em algumas aulas anteriores. Fechou? Então, volta lá para o slide. Olha lá. Bizu, senhores. Qual é o nome correto da sentença que impõe uma medida de segurança? Acabamos de ver, né? A sentença absolutória imprópria. Tá certo? E vamos ver ali o artigo 96, que nos ensina então sobre essas espécies das medidas de segurança. E a gente tem um quadro aqui onde vai nos facilitar a compreensão do que fala o inciso 1 e o inciso 2 aqui do artigo 96. O inciso 1 nos ensina que a internação acontece em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, tá? Essa medida de segurança é também chamada de detentiva. Beleza? O inciso 2, ele nos ensina sobre o tratamento ambulatorial. E essa medida de segurança, ela é também chamada de restritiva. Então veja essa diferença do inciso 1 do inciso 2, que fala sobre as espécies da medida de segurança, que pode ser tanto a internação, então, em hospital de custódia, quanto o tratamento ambulatorial. Fechou? Veja o próximo quadro. O parágrafo único, né, nos lembra que se for extinta a punibilidade do agente, então também não se pode impor nenhum tipo de medida de segurança.
Óbvio, né, senhores? Se o indivíduo ele teve o benefício de ter extinto a sua punibilidade, então também não vai caber medida de segurança para ele, tá bom? E outra coisa, o artigo 97, ele ainda fala que a medida de segurança imposta pelo juiz será determinada conforme a pena que receberia lá, de acordo com a sua conduta, né? Olha esse quadro aqui que vai nos exemplificar isso. Bizu, se a conduta, né, do inimputável ou semi-imputável for punida com pena de reclusão, então o juiz determinaria aqui, na medida de segurança, a internação em hospital de custódia, tá? E tratamento psiquiátrico. E como a gente já aprendeu, essa medida de segurança ela é chamada de detentiva. Já se a conduta praticada, se fosse por uma pessoa imputável e sobre ela recaísse a detenção, aqui para o inimputável, né, ou semi-imputável, a medida de segurança aplicada, no caso, é o tratamento ambulatorial. E essa medida de segurança aqui ela é chamada de restritiva. Tá, então veja o próximo slide aqui, ó. Bizu, senhores. A internação em hospital psiquiátrico é a medida detentiva e ele equivale à pena de reclusão. Já o tratamento ambulatorial, ele é uma medida restritiva e ele refere-se à pena de detenção. Tá certo? Porém, senhores, o STJ já se pronunciou afirmando que esse esquema de internação psiquiátrico e tratamento ambulatorial conforme as penas respectivas de reclusão e detenção não é a regra, mas sim que elas dependem de cada caso em concreto, tá bom? Então, volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, sobre o assunto aqui das medidas de segurança, a gente precisa entender o básico, né? Ter uma visão geral e depois prestar atenção no comando da questão para saber o que a gente vai responder. Mas basicamente assim, ó, imagine que dois indivíduos, um de 21 anos e outro de 17 anos, cometem um crime parecido. A gente já começa entendendo que o de 21 anos sim comete crime e o de 17 anos comete uma infração penal análoga ao crime X. Beleza. O indivíduo de 21 anos, sobre o fato ilícito que ele cometeu, pode recair uma pena de detenção ou reclusão, beleza? O indivíduo aqui de 17 anos, a ideia é que para esse indivíduo de 17 anos que cometeu um crime, né? Cometeu uma infração penal análoga ao crime, sobre o qual recairia, se ele fosse maior de idade, a pena de reclusão, então não vai ser crime, é infração análoga. Obviamente também não recai a reclusão. O que recai é internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico. Beleza. Já se a conduta dele, se ele fosse maior, fosse punida com detenção, aí, em vez de ser detenção, justamente por ele ser um inimputável, então a punição passaria a ser um tratamento ambulatorial. Tá? Essa é a ideia. Entendeu o geral? Tranquilo. A questão que vier a gente já entendeu sobre esse assunto. Só que precisamos saber que essa ideia toda aqui, ela não é o que entende o STJ, tá bom? Porque olha só, o STJ entende o seguinte, ele já se pronunciou afirmando que esse esquema que eu expliquei para os senhores, ele não é a regra, porque precisa ser analisado cada caso em concreto, tá bom? Então não existe uma regra para isso. Esse é o entendimento do STJ. Dito isso, senhores, vamos voltar ali para o slide. Olha lá, parágrafo 1º do artigo 97 ainda fala que qualquer das duas espécies de medida de segurança, né, ou internação ou tratamento ambulatorial, em regra, será por tempo indeterminado, deixa isso grifado. Pois, para que possa vir a alta do agente, é preciso que haja perícia médica que comprove, né, que o agente não demonstra mais periculosidade para a sociedade. No entanto, senhores, essas espécies de medida de segurança apresentam um prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos, a depender do caso. Tá bom? Então fica ligado nisso também. A regra é o tempo indeterminado, mas haverá perícia médica que vai precisar comprovar que não haja mais essa periculosidade do indivíduo para a sociedade. E existe um tempo mínimo dessa pena, né? Dessa que não é nem uma pena, né? É uma medida de segurança, né? Que é a internação ou tratamento ambulatorial. E esse prazo mínimo é de 1 a 3 anos, a depender de cada caso. Já o parágrafo 2º nos ensina que essa perícia médica,
ela deve ser realizada no prazo mínimo fixado ali anteriormente, e se for constatado que o agente ainda oferece periculosidade para a sociedade, então ele não receberá essa alta médica, tá bom? E é a partir daqui que se entende esse intuito do prazo indeterminado, porque enquanto o indivíduo não demonstrar que ele está melhor e que não oferece mais periculosidade para a sociedade, então ele não recebe a alta médica e por isso ele continua ali dentro dessa internação, né, ou tratamento ambulatorial, tá bom? E essa nova perícia médica aqui, ela é realizada anualmente, senhores, enquanto perdurar a periculosidade do agente ou a depender da determinação específica do juiz, tá certo? Veja o próximo quadro que fala a súmula 527 do STJ. Ela diz que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Veja esse exemplo aqui. Se o agente é inimputável ou semi-imputável e cometer um crime de furto, a pena máxima ela seria igual à PPL de 4 anos, tá certo? Desse modo aqui, esse agente ele não deve ultrapassar esse limite máximo da pena de 4 anos, no caso de ficar ali recebendo uma internação, né, ou um tratamento ambulatorial, tá bom? Já o exemplo 2 fala aqui, ó, se o agente comete um crime de homicídio simples, então a pena máxima seria de 20 anos. Nesse caso, o indivíduo não poderia ficar mais do que 20 anos, né, com essa internação ou tratamento ambulatorial, desde que dentro desse período ele não recebesse essa alta médica, né, por demonstrar que não oferecesse mais periculosidade para a sociedade, tá certo? E tudo isso aqui, senhores, ele visa só garantir que não exista um caráter perpétuo dessa medida de segurança, tá bom? Então, não pode existir um caráter perpétuo dessa medida de segurança. Fechou? E veja só esse próximo quadro aqui, senhores. O parágrafo 3º, ele nos ensina sobre o assunto da desinternação, ou, né, dessa liberação condicional. Ela afirma que é sempre condicionada, então, essa desinternação do indivíduo, tá? Ou seja, se antes desse decurso de 1 ano, ele praticar fato indicativo, né, que ele vai persistir sendo perigoso para a sociedade, ele não vai ter essa desinternação. Porém, se for observado que cessou essa periculosidade do agente, então sim, ele será liberado, tá, dessa medida de segurança. Obviamente, né, a segunda parte aqui do slide nos ensina que essa liberação aí, ela só vai acontecer através dessa perícia médica, ela tem que indicar, né, que esse indivíduo não apresenta mais perigo para a sociedade, e mesmo que ele for desinternado, né, que ele tiver essa liberação condicional, dentro do próximo 1 ano, senhores, ele fica em observação, tá? Ele fica em observação para saber se ele vai ter qualquer tipo de indicativo, né, de que ele vai cometer nova infração ou alguma coisa nesse sentido, aí ele volta a ser internado. Tá bom? Ele vai voltar com a sua medida de segurança que antes tinha recaído sobre ele, tá bom? É isso que nos ensina o parágrafo 3º. E o parágrafo 4º aqui, por fim, ele fala que se o agente estiver cumprindo a medida de segurança de tratamento ambulatorial, por conduta, né, que seria punido com detenção, então, lembra? E for observada a necessidade de mudá-lo para uma internação e um tratamento psiquiátrico, então o juiz, a qualquer tempo, senhores, poderá fazê-lo, tá bom? Então aqui, nesse próximo slide, a gente vê o artigo 99, ele termina esse assunto, deixando claro que o estabelecimento do qual será prestada as medidas de segurança, eles devem ser característicos de hospitais e ambientes de tratamento, senhores. Veja esse bizu aqui, trazido no artigo 319, inciso 7º do CPP. Ele fala que haverá internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver o risco de reinteração, tá certo? Esse instituto aqui é aplicado para substituir, então, a prisão preventiva, tá? Assim como a gente ensinou até aqui. Senhores, volta a câmera aqui para mim e a aula das medidas de segurança finaliza aqui, é tranquilo, tudo que os senhores precisam aprender e saber sobre a medida de segurança para fazer uma prova policial é justamente o que foi tratado aqui. Como de praxe,
para que os senhores consigam treinar agora o aprendizado, né, o conhecimento que adquiriram dessa aula. Fica algumas questões aqui e a gente volta na próxima aula, tá certo? Valeu!